Vale do Rio dos Sinos, bem perto da Serra Gaúcha, em um dos caminhos que leva de Porto Alegre a Gramado, fica a cidade de Taquara. Eu vou te mostrar que essa cidade tem um belo patrimônio histórico. Eu sou o João Antônio e tu tá comigo em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu dei uma caminhada pelo centro dessa cidade, onde tem belos casarões, antigos prédios, alguns deles em restauro, outros já restaurados, belíssimos. E eu me concentrei em pegar e trazer imagens para ti, e achei melhor conversar depois aqui em casa, para contar com mais calma alguns detalhes, histórias desses lugares interessantíssimos. E eu comecei pegando imagens de um prédio que eu acho que é o que está com o restauro mais recente aí, que é o Solar Pina. Na realidade tem esse nome em homenagem à avó da família, que foi uma parteira importante na cidade, da família Biazon, que adquiriu não faz muitos anos esse casarão, com o objetivo até já de restaurar ele, mas na realidade esse casarão passou por vários proprietários, enfim, teria sido um senhor Astrogildo, que todo mundo conhecia recentemente também na cidade. O casarão data, estima-se ou se pressupõe que seja a data da inauguração, o ano de 1909, que está lá no alto. E esse casarão então foi totalmente restaurado. Eu acabei não falando, buscando os proprietários ou quem fez o restauro, quem sabe fica para uma próxima. Ele está sendo usado já para alguns eventos, esse é o objetivo que ficou desse restauro, mas foram feitas várias descobertas de arcos na parte de baixo, paredes de estuque que estavam enterradas, paredes antigas que foram preservadas, uma hora, quem sabe, mostrar com mais detalhes. Mas ali para baixo, já na esquina dessa rua, com a rua Tristão Monteiro, que mais adiante eu vou te mostrar vários casarões e comentar quem foi um pouco desse Tristão Monteiro, que eu vou falar mais em outro conteúdo. Mas ali tem a Casa Vidal, que essa está sendo restaurada. Essa é bem emblemática na cidade, porque teria sido a segunda construção do lugar, datada de 1882. E teria sido usado na construção dessa casa pó de conchas marinhas, vindas de Conceição do Arroio, que é atual Osório, que não fica muito distante dali. Tem uma estrada que liga ali Taquara, tu vai em direção Rolante, depois tu pode dobrar em direção ao sul e chegar em Santo Antônio, e tem um caminho aí para ir até o litoral, passando então por Osório, onde tem um conteúdo um pouco mais antigo sobre a Lagoa dos Quadros, que tem uma pequena praia onde tem também conchas marinhas, evidenciando aí que há milhões de anos atrás o mar chegava até ali, e o mar ainda está uns 30 quilômetros adiante aí de Osório. Mas enfim, teria sido trazido dessa região, ou no próprio litoral, que essa Conceição do Arroio abrangia toda a boa parte do litoral norte gaúcho. Então teria sido trazidas essas conchas para a construção da casa, empreendida pelo coronel Jorge Fleck. Ele foi intendente de Taquara aí, num período turbulento aí da proclamação da República. Anos mais tarde, ele acaba vendendo essa casa para José Júlio Miller, que constitui então uma casa comercial, José Júlio Miller e Companhia, e acaba contratando, aí a partir dos anos 1920, Henrique Vidal Kohlhaas, que começa trabalhando como balconista na casa. E ao longo do tempo ele teria então adquirido esse negócio, e esse negócio passa a ser conhecido então como a Casa Vidal, uma loja de tecidos e outros produtos. O Henrique Vidal também acaba sendo prefeito da cidade aí nos anos 50, e a casa funciona até a década de 90. Ela tem um estilo arquitetônico aí colonial, português, embora sendo erguida aí
numa cidade que foi colonizada por imigrantes germânicos. Ali na frente da Casa Vidal fica um prédio também que foi recentemente restaurado, bem na esquina, onde tem a praça, na diagonal com a prefeitura, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E é um prédio onde funcionou a joalheria Laube. Esse prédio, então, foi recentemente aí restaurado por dentro, e parece que está quase pronto. Eu não identifiquei que tipo de atividade já está acontecendo ou vai acontecer ali, só peguei imagens externas. Mas durante muitos anos foi, então, a joalheria Laube, porque o proprietário chamava-se Kurt Laube, um imigrante germânico que veio depois da Primeira Guerra Mundial, e foi ele que construiu o andar de cima da casa, para ser o comércio embaixo, provavelmente morando em cima, com algumas torres ali no estilo germânico, para lembrar aí da pátria mãe. Ele tinha vindo há pouco tempo, então, da Alemanha, mas ele mora nessa casa porque ele casou com Sibylla Miller, que herdou a casa da mãe, Tusnelda Miller. Essa casa teria sido construída aí no início dos anos 1920, mas é um patrimônio, mais um belo exemplo desse patrimônio de Taquara. E nessa mesma esquina, então, fica o prédio, um dos prédios principais da cidade, se não o principal, porque é o prédio da Prefeitura Municipal, construído em 1908, que chama-se Palácio Coronel Diniz Martins Rangel. E ele foi construído para ser realmente a prefeitura, era o objetivo inicial, e leva o nome do intendente que propôs a sua construção e foi prefeito aí, intendente, prefeito, enfim, durante 20 anos. E ele foi um dos proponentes da estrada de ferro que liga Novo Hamburgo a Taquara. Ele também criou os distritos de Três Coroas, Parobé e Gramado, que pertenciam a Taquara. E esse prédio foi construído então para ser uma prefeitura, ou intendência que chamava na época, na prefeitura municipal, no estilo câmara e cadeia, já cadeia antes, como era no tempo do Império, que se juntava à Câmara de Vereadores no mesmo prédio, onde tinha uma cadeia, geralmente no andar de baixo. E antes de seguir te mostrando esses belos prédios de Taquara, vai ficar o convite para tu acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem links, que eu também deixo na descrição desse vídeo, para tu comprar passeios para os lugares que a gente te mostra aqui, excursões, viagens até para outros lugares, pacotes turísticos. Pode comprar ingressos para atrações turísticas ali da Serra Gaúcha, reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E ali também, na frente da Praça Marechal Deodoro, eu também peguei umas imagens aí da praça, tem um prédio de 1918, que foi sede do Banco da Província, uma das 7 sedes do então Banco da Província, um importante banco aqui, da época aqui do estado do Rio Grande do Sul, que uma hora tem que falar um pouco mais dessa história. Mas era uma das 7 sedes, mostrando aí a importância que tinha a cidade de Taquara aí ao longo do século XX. Do lado tem também o prédio antigo, belíssimo, do clube comercial. Os dois vizinhos aí estão relativamente bem conservados. O prédio do então Banco da Província hoje é sede da Associação Industrial e Comercial aí da cidade. E também numa outra esquina ali da Praça Marechal Deodoro tem o comércio Fleck e Eblin, que é uma casa construída em 1908, que está também com a pintura nova, tem um empreendimento comercial ali hoje funcionando normalmente. E ficou bem interessante essa pintura aí, verde e branca, valorizando os ricos detalhes desse prédio. E o nosso passeio por entre esses belos exemplos de arquitetura antiga segue na Rua Tristão Monteiro, que é a rua que passa na frente da prefeitura, que faz homenagem ao idealizador do loteamento que depois deu origem
aí a taquara, uma figura interessante, importante, que eu vou comentar mais em outro conteúdo que eu quero falar sobre duas igrejas da cidade que ficam frente a frente. Mas nessa rua, então, é uma das primeiras aí da região, fica uma série de casas antigas que a gente pegou algumas imagens para um lado dela e também para o outro, onde tem a casa, o sobrado conhecido como Sobrado dos Dois Leões, que era a antiga casa comercial Dinsman. E inclusive essas casas comerciais, no caso ali do Eblin e Fleck, eram importantes pontos de entreposto, vamos dizer assim, comerciais dos tropeiros que seguiam aí no começo do século XX, já sofrendo a concorrência do trem, no deslocamento de mercadorias. Nessa rua Tristão Monteiro também tem uma bela casa chamada Vila Ernestina, que foi uma homenagem a Ernestina Bardi, esposa do Arnaldo Bardi, que foi prefeito ou intendente de Taquara durante uma época também. E tem uma história interessante aí que diz que ele pegava todos os dias de manhã o seu cavalo e ia até a prefeitura trabalhar, já tinha a prefeitura naquele lugar. E ele a cavalo, andava alguns metros e depois dava uma ordem para o cavalo voltar para casa. E aí no final do dia a esposa dele mandava o cavalo ir até a prefeitura para ele pegar o cavalo e voltar a cavalo. Eram histórias que o pessoal conta. A Casa Henke, um pouco mais adiante, que foi comércio de produtos dentários, farmácia, a esposa do Sr. Henke ter sido uma importante parteira da cidade. Enfim, esse prédio abrigou durante um tempo o Museu Adelmo Trott. Esse museu está numa casa agora moderna, eu passei meio direto, não consegui muitas informações, e fui bem recebido ali pelo Laureci, mas ele comentou e eu vi que o museu estava ali em readequação, dá para visitar, mas está tudo com as etiquetas para recatalogar todo o acervo, e eu não estava no momento adequado, mas a gente conversou, um bate-papo, não peguei mais, não fiz vídeo ainda, mas a gente vai voltar, até porque esse museu deve ir para o futuro uso da Casa Vidal, que está sendo restaurada, que eu não comentei, que está sendo restaurada, para ser provavelmente um centro de cultura, ter vários usos, e talvez o museu, ou provavelmente o museu vá para lá, mas eu conversei com o Laureci, ele contou algumas histórias, trouxe algumas informações interessantes, vamos ver se a gente consegue colocar nesse e outros conteúdos, mas enfim, deu alguns esclarecimentos aí também sobre as casas. E a gente teve essa conversa interessante, a gente não pôde aí pegar, esse tempo não usou para pegar imagens, mas para aprender um pouco mais e trocar ideias com o pessoal também, que sempre é bem importante para te trazer e depois voltar e conversar melhor, inclusive com o pessoal também que restaurou a Casa Vidal, quem sabe numa inauguração que se estima aí que vai ser mais para o ano que vem, no segundo semestre, enfim, a gente volta para mostrar esse lugar. E tem outras casas mais na rua, eu peguei uma esquina que tem várias casas, cada uma com uma história. Uma delas, eu até tenho um café, hoje que eu tomei o café da manhã numa casa histórica, eu podia fazer um conteúdo mais na corrida, quem sabe outra vez a gente faz com calma também. Enfim, um patrimônio riquíssimo. Ali adiante também tem uma situação curiosa, que tem um posto de gasolina, onde atrás tem ainda resquícios, ainda precisando talvez um restauro, da antiga estação de trem de Taquara, e hoje ali é um lugar onde se lavam veículos, enfim, faz parte do posto, mas foi colocada uma estrutura para lembrar essa história ali, um texto na parede que fala sobre os trens, alguns desenhos, enfim, um ponto interessante, esses desenhos aí, num lugar onde o pessoal pode sentar ali, comer um lanche, um cafezinho, tem aquelas lojas de conveniência, enfim, de um posto de gasolina. Então também outro cantinho interessante, ali atrás tem uma rua onde tem casas ferroviárias, outro ponto bem interessante aí, que vale a pena também dar uma olhada. E para concluir, eu ainda passei na frente do prédio da antiga Sociedade 5 de Maio, que é de 1929. Esse prédio é sede de um clube que ganhou esse nome em função aí da proibição de se falar alemão aí na Segunda Guerra Mundial, porque era um clube inicialmente dos homens alemães, que teria começado em 1866, mas parou por causa da Guerra do Paraguai. Foi retomado em 1886, 20 anos depois. E só um pouco mais tarde,
ele pôde admitir, então, um luso brasileiro. E aí se mudou o estatuto dizendo que se podia admitir pessoas que não tinham origem germânica, mas se manteve o parágrafo onde se dizia que só podia falar alemão, porque o objetivo era cantar músicas para festas religiosas, é uma sociedade de canto. Mas depois teve que ser com a proibição de se falar alemão em função da guerra. E aí se mudou, então, o estatuto. E aí, nesse meio tempo, então, aí se construiu essa nova sede. Realmente são várias histórias que teria que detalhar com mais calma, muitas delas dá para voltar outras vezes e te contar histórias interessantes de cada casa, ou cada casarão, cada prédio. Ainda teria outros para mostrar, mas a gente vai ficar, por enquanto, com esse belo patrimônio que já dá uma ideia de toda a riqueza histórica que tem nessa cidade de Taquara. Sabe, né? Acesse destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto!